Turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar as explicações aí do módulo 7, tá? Então vamos lá, tô abrindo aqui, vou diminuir aqui essa bolinha, ficar no cantinho para a apostila ficar aqui na frente, beleza, pessoal? Então vamos lá. O módulo 7 começa falando sobre o mundo urbano e os principais aspectos aí. Então nós vimos na aula passada diversas cidades brasileiras aqui, como elas estão estruturadas, né? E também sobre como que são as maiores cidades brasileiras, as menores, né? Nós vimos essas diferenças aí. Então, o que acontece? Falando de urbanização, nós já verificamos a diferença de uma cidade urbana para uma cidade rural. Cidade urbana é aquela cidade que cresce num ritmo mais rápido, numa velocidade maior, né? Já a cidade rural, ela é diferente, ela cresce num ritmo mais lento e base da sua estrutura ela vem de recursos vindos da agropecuária aí, né? Desculpa, ficou redundante, né? Mas os recursos vêm da agropecuária. Então aqui na imagem nós temos um metrô, né? Estação de trem aqui. Não consigo saber qual é a estação exata, mas é de metrô, tá? Aparentemente é de metrô. Aí nós temos aqui já o processo de verticalização da cidade, né? Não são casas térreas, mas são prédios, né? Se formos pensar de uma maneira lógica, prédio nada mais é do que uma casa em cima de outra casa, né? Então, são muitas casas em cima de outras casas aqui, tá? A tecnologia no campo da robotização na produção de veículos, né? O grande comércio de rua, como aqui em São Paulo tem a 25 de março, tem a região do Brás também, né? Então, quando a gente fala de sítio urbano, tá, pessoal? E situação urbana. Sítio urbano, nós nos referimos aonde começou a construção dessa cidade. Né? Por exemplo, o sítio urbano daqui da cidade de São Paulo é a Praça da Sé, tá? É lá onde começou esse procedimento de ritmo de crescimento urbano, tá? Ou seja, é onde ela começa a se desenvolver. Aqui no bairro, aqui na Zona Sul, eu não tenho muita noção, né? No caso, próximo ao Colégio Terra. De outros lugares eu tenho noção de outros sítios urbanos aí, da Zona Norte, né? O bairro de Santana começou a ser construído numa fazenda chamada Santa Ana, por isso que derivou o nome bairro de Santana e assim por diante, tá? Então, né, sítio urbano é onde a cidade começou a ser construída. Então aqui nós temos a imagem da cidade de Santarém, no Pará. No interior da floresta amazônica destaca-se o porto fluvial como centro econômico, né? Aí no caso, né, os três aspectos que diferenciam aqui as cidades, né? Tamanho, a riqueza, né? E o tipo de atividade econômica aí que é desenvolvido, tá? Então isso que acaba acontecendo aí nesse desenvolvimento dessa situação urbana que está aqui, ó. Situação urbana denomina-se como, né, a posição geográfica na qual uma cidade está situada e o conjunto de suas relações e aspectos naturais, políticos que a circundam, né? Então isso aí é uma cidade, é uma situação urbana, né? Tudo que tem ao redor dessa cidade para trazer suporte para essa cidade em si, né? Aqui, pessoal, então, por exemplo, fontes de renda de algumas cidades: pesca, turismo, a forte influência indígena. No caso, nós estamos falando dessa cidade aqui em Santarém, tá? O acompanhamento típico é o tucupi com molho especial, o acompanhamento, né, no caso de alimento a gente está falando, tá? Com suco de mandioca brava, né, que é a mandioca cozida, né, por horas e utiliza-se para fazer, né, o suco em si. A mandioca brava ela tem um índice tóxico alto, né, ela é bastante forte. Enfim, aqui já, né, outras cidades como Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, e elas são separadas aqui, pessoal, pelo Rio São Francisco, né? E tendo essa ligação aqui entre elas por essa ponte. E aí, nós chegamos aqui na atividade 1, e eu vou pular a atividade 1 em si.
Eu vou passar para um outro conceito aqui, que está na página 224, que fala-se das cidades contemporâneas e cidades planejadas. Então, espontâneas. Cidade espontânea, pessoal, é aquela cidade que ela cresce num ritmo rápido, porém sem organização. Ela vai crescendo para os lados. É como como foi feito na cidade de São Paulo, por exemplo. Já cidades planejadas são feitas de outras maneiras em si, tá? Essas cidades elas foram planejadas antes de serem construídas. Foram pensadas as ruas, ou a estrutura dos bairros, como estariam, né? Seriam as casas em si, qual o sentido, a direção delas, tudo sendo organizado, as estruturas férreas, como seria feito o transporte por ônibus, né? Que ruas passariam e tal. Cidades planejadas, elas são projetadas de uma maneira para evitar problemas que às vezes na cidade espontânea não são evitados, né? O trânsito é uma delas, né? Então isso aí acaba acontecendo aqui. Aí, pessoal, né? O texto ele vem falando sobre isso e aqui, por exemplo, vem falando sobre os problemas, né, que começam a ser, né? Por exemplo, Distrito Federal, né? Tem aproximadamente 6.000 quilômetros, tá? É onde foi construída a Brasília, né, para receber a capital do Brasil. E hoje em dia lá tem muitos problemas, né, relacionado a até favelas que surgiram, né? Loteamentos feitos de maneira irregular, né? Enfim. Então isso que acaba acontecendo, né? Às vezes o passa do ponto. Tanto que a atividade 2 ela vem comentando sobre isso, né? Vem mostrar Palmas em Tocantins, que é uma estrutura planejada, e Ouro Preto, que nós vemos aqui, que é muito parecido com São Paulo, né? As ruas todas, às vezes, tortas, não tem uma ligação com a outra, enfim, né? E aí vem aqui, qual é a cidade planejada e qual é a espontânea? Como você chegou a essa conclusão? Aponte eventuais consequências, né? Então, pessoal, né? Eu expliquei uma parte aqui e eu estou deixando para casa essa aqui, ó. O sítio e a situação de uma cidade são modificados constantemente por diversos agentes sociais. Sobre esse tema, veja as imagens e leia o texto a seguir, né? Para você responder aqui, ó, seguindo as instruções que são as minhas, discuta e analise a atuação de pelo menos um dos agentes sociais responsáveis pelas transformações do espaço urbano. Então aqui nós vemos, né, o que transforma os espaços urbanos, né? Nós vimos aqui as atividades que transformam o espaço urbano são essas, né? O que acaba tendo na situação urbana? Tem muita gente que precisa de hospital, então vamos fazer um hospital. É mais ou menos essa situação urbana, né? E o sítio urbano é onde surge essa cidade. Então essa é a base para você fazer o exercício 1, tá bom? O exercício 2 é falar a diferença, né? É essa concepção, a diferença de uma cidade planejada para uma espontânea. Então, o que, que você vê como diferença no mapa e tal, como você chega a essa conclusão, né? Então, aqui, né? Aí você consegue responder as 3 questões aqui também, tá? Até a 226. Como estamos com o conteúdo bastante em ordem aí, né? E essa apostila ela é até um pouco mais curtinha, então nós temos 3 aulas por semana, isso dá uma folga, as aulas podem ser mais curtas, né? Em vez de serem aulas tão longas. Então, façam atividade 1 e 2, tá? Vamos acumular um pouquinho de atividade, assim depois eu corrijo as atividades de uma vez, tá bom, pessoal? E por enquanto acho que é só isso mesmo, atividade 1 e 2 deste módulo, né, que é o módulo 7. E aí na próxima aula a gente finaliza as explicações do módulo 7, depois eu corrijo as atividades do módulo 6 e 7. Tudo bem, pessoal? Bom, agora um recadinho especial aí. A bolinha na frente da tela, né? Galerinha, eu desejo para vocês uma ótima Páscoa, um ótimo feriado aí também, tá? Que juntos possamos passar por essas fases difíceis que surgem. Acho que muitos de vocês devem estar agoniados em casa, mas é uma coisa que no momento é bastante necessária, mas que vai passar. Tá bom, pessoal? Desejo a todos aí um ótimo final de semana, um ótimo feriado e boa Páscoa para vocês e suas famílias, tá?
Abraço aí no coração de vocês. Tchau, tchau, galera. Valeu.